Oi, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, né? Louvores maravilhosos, como o pastor Tiago falou, né? É uma bênção a gente poder ouvir esses louvores e melhor ainda poder, né, fazer, né, o que a gente canta, né? E se precisar, é só chamar forte. Irmãos, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É sempre uma honra poder trazer algo da parte do Senhor, né? Pela misericórdia dele. Porque se dependesse de nós apenas, a gente não conseguia tirar nada, né? Então tudo vem dele, tudo vem do papai, né? Queria convidar os amados irmãos para abrir as suas Bíblias em Salmos. Salmo, no meio da Bíblia. Obrigado, meu irmão. Capítulo de número 112. Os 3 primeiros versículos. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, né? É sempre motivo de alegria a gente poder servir ao Senhor, né? Estar em comunhão com os irmãos, mas estar em comunhão com os irmãos que serão, né, a nossa família na terra, né? No céu. É muito prazeroso. Estar em comunhão com os nossos familiares na terra é mais prazeroso ainda. Então hoje, né, eu tenho a presença da minha mãe, do meu irmão aqui, da minha cunhada. Então eu fico muito feliz por Deus ter me privilegiado, né, com esse presente. É um presente para mim ter minha família na casa de Deus, amém? Salmo 112, irmãos, os 3 primeiros versículos, diz assim, todo mundo encontrou? Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Amém? Vamos, como o pastor disse, né? Orar não quer demais, né? Então vamos orar mais uma vezinha. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Deus. Senhor, eu te entrego, Pai, a vida de cada irmão, Pai, que está aqui hoje, Pai. Cada um de nós, Pai, estamos aqui, Pai, por um motivo, Pai. Nós entregamos, Pai, a nossa vida a Ti, Pai, e somos Teus, Pai. Nós somos falhos, Pai, somos pecadores, mas temos um Deus cuja a misericórdia se renova todos os dias. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por ter, Senhor, nos trazido até aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por nossos familiares que estão em casa, aqueles irmãos que nos assistem. Obrigado, Senhor, porque tudo isso, Pai, só é possível, Pai, porque Tu, Senhor, permite. Senhor, que hoje, Pai, a palavra que vai ser pregada seja apenas, Pai, única e simplesmente para o engrandecimento do Teu nome, Pai. Que Tu, Senhor, venha ser mais reconhecido, mais engrandecido. Que nós venhamos ser exortados, abençoados, que nós venhamos aprender da Tua palavra e sair daqui transformados mais e mais. Senhor, eu te oro, te agradeço e te entrego, Pai, em nome de Jesus, essa oração. Amém. Irmãos, esses 3 primeiros versículos, em resumo, eles vão dizer que o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos, ele é abençoado. E quando nós lemos essa bênção com mais detalhe, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Irmãos, o que nós acabamos de ler aqui é que Deus,
entre tantas coisas que tem aqui, ele deseja que nós sejamos ricos, poderosos, abençoados. Ele diz que grande riqueza há na casa de quem teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Se eu perguntasse para vocês aqui, quem quer ser rico, né? Todos vocês talvez levantassem a mão, eu levantaria. Quem quer ser rico, quem quer ser abençoado. E esse, meus irmãos, não é um desejo só nosso. Ele é um desejo também da parte do Senhor. Deus deseja que sejamos ricos. Eita glória, cadê o aleluia, irmãos? Ei, meus amigos e minhas amigas, né? Deus deseja que sejamos ricos. E essa mensagem, ela é uma mensagem muito pregada, principalmente nas igrejas que pregam muito a questão da prosperidade. E não deixa de ser uma verdade da parte do Senhor. Irmãos, aqui vai falar que Deus deseja que sejamos ricos. E essa mensagem tem como título a riqueza do justo. Amém? E vamos falar um pouco sobre essa riqueza que Deus tanto deseja que tenhamos. E que nós também devemos desejar. Essa riqueza, antes de tudo, ela é uma riqueza completa. Nós, como servos de Deus, precisamos entender que ela é uma riqueza que não é apenas material, não é apenas de bens materiais, mas essa parte também faz parte dessa riqueza. Quem crê que ter saúde é uma riqueza? Amém. Então, ela também significa ter saúde. Quem crê que ter uma família abençoada é uma riqueza. A palavra de Deus, o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que certo homem, ele encontrou um tesouro no terreno. E esse tesouro, e aí ele vai dizer assim, o reino dos céus é como um homem que encontrou um terreno no campo. Um tesouro no campo. E aí aquele homem viu que aquele tesouro estava lá, é o que foi que ele fez, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. De tão precioso que era aquele campo. Esse é o valor do reino dos céus. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus é como um homem que procura por uma joia rara, que a encontrando ele vende tudo que tem para comprá-la. Então, essa riqueza que está aqui, ela não é uma riqueza apenas material, ela é uma riqueza aqui na terra e é uma riqueza no céu. Então, essa é a primeira coisa que precisamos entender, que ela é uma riqueza na terra e é uma riqueza no céu. Essa riqueza, irmãos, ela pode ser falsa, verdadeira, ela é uma riqueza que eu devo acumular e uma riqueza que eu não devo acumular. Amém? Falsa, verdadeira, uma riqueza que eu não devo acumular e uma riqueza que eu devo acumular. E é sobre esses 4 temas que a gente vai meditar hoje. E aí, para cada um desses temas, a gente vai explorar um pouquinho a Bíblia e falar a respeito disso. Amém? Primeiro momento, a gente vai ler em Apocalipse, capítulo de número 3, versos 17 e 18. Primeiramente, a gente vai falar sobre uma riqueza falsa. Amém? Diz assim no capítulo de número 3, versos 17 e 18. Vai dizer o seguinte, você, capítulo número 3, 17 e 18, vamos lá. Ali, ó. Pois dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz. É isso que está dizendo aí? Tá certo? Amém? Miserável, pobre, segue nu. Esse é o versículo 17.
Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifestas a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, essa parte aqui é uma parte de uma carta que será enviada no Apocalipse para a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que se vê, como está dizendo aqui, rica. Porque ele diz, pois dizes que estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. Ou seja, vai falar de uma igreja, né, que ela se considera rica, poderosa, que não precisa mais de nada. Mas mal sabe ela, né, que na verdade ela não tem nada, né? Ela na verdade, ele traz um conselho. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Isaías vai dizer que Deus, ele é um fogo que consome. Moisés vai dizer o mesmo, e o escritor de Hebreus também vai dizer o mesmo. Então esse fogo que consome é o ouro vindo da parte de Deus. Amém? E ele vai dizer o seguinte, que você precisa de vestes brancas, você está sujo, né? Você está sujo, você precisa se limpar, né? Tem que tirar essa vergonha manifesta na tua nudez, né? Tem que colocar colírio nos olhos, porque aquilo que essa igreja acha que é riqueza, na verdade não é. Então essa, meus irmãos, é uma igreja falsa. Muitas vezes a gente busca nessa terra, né, a fama, o status social, né? Muitas vezes eu acho que quanto mais eu tenho, né, mais rico eu sou, materialmente falando. E às vezes a gente olha para o ímpio, a pessoa que não busca o Senhor, né? E aí você vê assim, pai, nitidamente essa pessoa não busca o Senhor. Você vê assim a pessoa totalmente errada. E é uma pessoa rica financeiramente, né? Financeiramente falando, materialmente falando. Aí você, às vezes, você diz, como é que pode, rapaz? Eu busco tanto a Deus, não tenho nada na vida, né? Então, pode ser que essa riqueza dessa pessoa seja falsa. É quase certeza, né? Quase certeza que é uma riqueza falsa. E a gente precisa entender que riqueza, como é que é essa riqueza verdadeira. Então, primeira coisa, existe uma riqueza falsa, uma riqueza que é enganosa, é a riqueza mundana. E a gente vai falar mais sobre ela ainda mais na frente. A igreja de Laodiceia, ela achava que era rica, né? E aí a gente vai lá em Lucas, entender um ponto, né? Que existe uma verdadeira riqueza. Lá em Lucas, capítulo de número 16. Versículo de número 10 e 11. 16, 10 e 11. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, existe uma riqueza verdadeira, né? Existe uma riqueza que, às vezes, uma riqueza falsa e uma riqueza verdadeira. E Deus, ele vai dizer aqui que ele conhece os nossos corações. E tem pessoas que são infiéis no pouco, né? Isso em todos os sentidos, irmãos, né? Em todos os sentidos. E Deus, ele sonda os nossos corações. Às vezes a gente acha que às vezes a gente pede a Deus para ser abençoado, eu falo financeiramente, mas Deus, ele conhece os nossos corações. E muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que na verdade é Deus nos protegendo de algo que possa acontecer. Deus, ele nos ama tanto que aquilo que às vezes a gente deseja não é o que Deus nos protege daquilo, porque ele sabe que às vezes não é o melhor para nós. Então, quando a gente vai pedir alguma coisa a Deus, a gente precisa pedir
e dizer: Senhor, se for da tua vontade, se não for me tirar da tua presença, se não for me afastar do teu Espírito Santo, porque se for para me tirar da tua presença, Senhor, eu nem quero. Tem que orar assim, porque Deus, ele conhece os nossos corações, né? Deus, ele nos sonda, ele nos conhece. Então a gente aprendeu que tem uma riqueza falsa e tem uma riqueza verdadeira. Amém? E aí a gente vai chegar onde, no ponto central da nossa mensagem, que é em Mateus. Quase ninguém conhece essa passagem. Mateus capítulo 6, versículo 19. Agora a gente vai começar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todo mundo encontrou? Verso 19. 6, 19. Vamos lá. Glória a Deus. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões escavam e roubam. A traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Amém? O que é que isso quer dizer? Tem uma riqueza que a gente não deve acumular. Que riqueza é essa? Tesouro sobre a terra, né? Existe uma riqueza que Deus, ele quer nos dar, mas para que a gente não retenha. Ela passe pelas nossas mãos para abençoar os outros. Deus, ele dá, ele quer dar além do que a gente precisa, mas para que a gente possa abençoar a quem não tem e precisa, né? Deus, ele quer nos abençoar para que nós possamos abençoar os outros. Ele não quer que a gente tenha e guarde, como aquele homem que juntou, né? Tem um homem que a Bíblia diz que ele juntou, né? Ele pegou e encheu todos os celeiros, depois morreu, né? Morreu. Ou seja, a gente precisa ter cuidado com isso, porque quando a gente, até esses dias conversando com a Rafaela, ele disse assim, isso é uma demonstração de falta de fé da nossa parte. Além do pecado de acumular e querer viver, né, a riqueza apenas na terra, sem se preocupar muito com o próximo, a gente demonstra falta de fé. O que faz com que a gente acumule riqueza é a gente achar que vai faltar depois, na maioria das vezes. Tem vezes que não, mas na maioria das vezes é. A gente guarda um dinheiro ali extra, né, junto, porque a gente acha que depois pode faltar para os nossos filhos, pode faltar para um colégio, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele cuida de nós. E a gente não deve andar ansioso com o dia de amanhã. Não é que a gente tenha que não ter nada na vida, entenda. É a gente não juntar além do que a gente precisa. Juntar além do que precisa não é o que a Bíblia prega. E aí, irmãos, tem um ponto que é interessante. Quando você vê uma pessoa que é pobre financeiramente, né? Rapaz, que irmão vive na igreja, acaba só anda de bicicleta, não tem nada, né? Não significa que aquele irmão ele não tema a Deus e não não busca guardar os mandamentos. Do mesmo jeito, não significa que nós não temos que ser pobre para ir para o céu. Então, existem dois extremos. Não, se fulano não tem, é porque fulano não busca a Deus. Se fulano quer ir para o céu, tem que ser pobre, né? Não é bem assim. A Bíblia diz que Deus, ele quer que nós sejamos abençoados, mas que nós temos que abençoar os outros. Glória a Deus, né? Então, irmãos, no versículo de número 20, vai dizer o seguinte: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Vou repetir. Mas, aí ó, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Aqui está falando de um tesouro que a gente tem que juntar, que a gente tem que guardar, tem que estocar para nós, né? Tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Ou seja,
Essa riqueza a gente tem que guardar. Aí eu pergunto, quanto é que nós estamos depositando na conta do céu? Né? Nós somos crentes e a Bíblia diz que nós somos aquele homem que teme a Deus e que guarda os seus mandamentos com prazer, ele é rico. Só que ele tem que ser rico disso aqui. Ele tem que guardar tesouro no céu. Né? E aí como é que eu... Por quê? Por quê? Por que isso tem que acontecer? Né? No versículo 21 ele vai dizer assim, ó. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Então, por isso que a gente tem que ver onde é que está o nosso tesouro. Nosso tesouro está sendo acumulado no céu, o nosso tesouro está sendo acumulado na terra. O interessante, irmãos, é que lá no Salmo 112, a gente leu os 3 primeiros versículos. Mas nos próximos versículos, ele vai falar algumas outras coisas. Lá no Salmo. Ele vai falar de um homem que é bondoso, de um homem que é misericordioso, de um homem que é justo, de um homem que empresta ao seu próximo, de um homem que é verdadeiramente rico. Né? Isso é guardar tesouro no céu, é um complemento dessa riqueza. Porque o homem que é bondoso, ele ama verdadeiramente o seu próximo, ele cuida. Né? Como é que eu sei se eu sou uma pessoa bondosa? Né? Tem que ver, analisar. Né? Tem coisas que a gente sabe quando a gente está fazendo bem ou quando a gente está fazendo mal. Né? O homem que é rico verdadeiramente, ele é misericordioso. Ele tem misericórdia, ele se compadece. Um dia desse eu preguei sobre Estevão, né? O nome do meu futuro filho. E vai dizer que Estevão estava sendo, no finalzinho lá do sermão de Estevão, vai dizer que Estevão estava sendo apedrejado e orando a Deus pela misericórdia daqueles que o apedrejaram. Então, irmãos, isso é muito forte, isso é misericórdia. Por que a gente tem que ser misericordioso? Porque Deus, ele foi misericordioso conosco. Jesus, ele morreu por nós, a sua misericórdia se renova todos os dias. Então, pela sua misericórdia que hoje nós estamos aqui. É pela sua misericórdia que a gente vai ser justificado nos céus, né? E aí, irmãos, isso é importantíssimo, né? A gente aprender acerca dessas coisas. Confesso para os irmãos, da outra vez que eu preguei essa mensagem, eu abri o que eu vou dizer agora para os irmãos no final da mensagem, o que eu vou dizer agora. Mas eu vou falar isso no meio da mensagem, o que eu falei da outra vez que eu preguei, e não foi aqui, né? Fui convidado para pregar essa mensagem aqui. E aí, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, esse estudo, que era em formato de estudo, aí eu disse, amor, é difícil pregar sobre isso. Está entendendo? Porque, irmãos, sendo bem sincero para os irmãos, eu me considero uma pessoa privilegiada por Deus. Eu falo materialmente falando. Né? Eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Eu nunca me envolvi com droga, com bebida, com... Eu não gosto de falar de mim não, viu? Mas acho que acho que é necessário. Eu nunca me envolvi com droga, com bebida, com alguns tipos de dificuldades que alguns irmãos tiveram. Mas assim, eu tive uma vida bem difícil, né? Assim, em termos de... A vida bem complicadinha, né? Hoje eu sou muito abençoado. Esses dias eu estava conversando com meus gerentes, eu sou uma pessoa muito abençoada financeiramente. Mas, aí eu disse, amor, como é que eu vou falar disso aqui? Porque assim, dentro da igreja, existem pessoas que você olha assim, você diz, cara, fulano é bem abençoado financeiramente. Fulano passa dificuldade, né? E é muito fácil você pregar para as pessoas quando você é abençoado, acerca de ser abençoado financeiramente. Faça assim, né? É como se eu estivesse chegando aqui, irmãos, né? Aí tem a igreja de prosperidade, né? É muito fácil quando você é abençoado.
Só que isso pode gerar um ar de hipocrisia, né? E era exatamente esse sentimento que eu estava tendo, né? Porque, disse, amor, como é que eu vou pregar sobre isso? Porque não sei como é que eu vou. Aí ela disse assim, ora, amor, ora. Aí eu fui orar. E aí, naquele momento, assim, comecei a pedir perdão ao Senhor, porque é algo que eu não vivo. Não estava vivendo, né? Eu não estava vivendo. Muitas vezes eu me pego, né, acumulando, preocupado com amanhã. Eu tenho que me preocupar com amanhã, mas eu não posso me preocupar acumulando bens para viver da melhor forma possível no meu futuro, porque meu futuro não é isso aqui. O nosso futuro, irmãos, não é isso aqui. Quando a Bíblia diz que o tesouro que a gente acumula aqui nessa terra, a traça, corrói, os ladrões roubam, isso aqui tudo é palha, irmãos. A gente nasce sem trazer nada, morre sem levar nada. Como o pastor está pregando sobre Jó, né? Jó, ele falou que veio nu do pó e vai voltar nu para o pó. A gente nasce sem trazer nada, morre sem levar nada e passa a vida todinha tentando acumular aquela que a gente nem trouxe nem vai levar. Essa é a realidade. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado com isso, né? Porque isso fala muito a respeito da nossa fé. A respeito do nosso... Será que a gente realmente confia no Deus que a gente está buscando, está adorando, né? Todos os dias? Então, queria dizer para os irmãos que antes de trazer essa mensagem, primeiro ela falou comigo, né? E, continuando, Mateus capítulo 6, né? É do 19 ao 23, a gente leu o 19, que fala sobre tesouro que a gente não deve acumular. A gente leu sobre o 20, que fala sobre tesouro que a gente tem que juntar. A gente leu o 21, que fala o porquê. Por que a gente, né? Porque onde está o tesouro, nosso tesouro, ali está o nosso coração. E aí a gente vai ler o 22 e 23. Esses são maravilhosos. Como é que eu sei se eu estou, de fato, né, fazendo a coisa certa, né? Fazendo a coisa certa. Aqui vai estar o segredo, ó. Interessante. Vai dizer assim no 22, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Isso é interessantíssimo, irmãos. Porque isso aqui ele vai falar o seguinte: para onde é que nós estamos olhando? Para onde é que nós estamos olhando? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: nós buscamos ao Senhor, tememos ao Senhor, certo? Adoramos ao Senhor. E aí, a gente precisa pensar o seguinte: para onde é que eu estou olhando? Qual é o meu propósito de vida? Meu propósito maior de vida, né? Uma vez, deixa eu beber uma águazinha aqui, peraí. Qual é o meu propósito de vida? Uma vez eu estava conversando acerca disso com um rapaz no meu trabalho. E eu falei para ele que eu ia ser pai de novo. Aí ele olhou para mim e disse: mas tu é corajoso, viu? Nem cachorro eu quero. Aí eu disse assim: rapaz. Aí ele disse assim: tu é doido, né, mano? Negócio de filho, cachorro, não sei o quê, animal. Aí eu disse assim, aí eu disse, mas por quê? Ele, não, mas porque eu tenho um propósito de vida. Eu quero me aposentar com 40 anos. 40 anos eu já quero estar aposentado. Não quero mais estar trabalhando aqui não, mano. Tu é doido, é? Aí eu, então, mano. Aí ele, qual é o teu propósito de vida? Porque, meu amigo, se você já está fazendo 2 meninos, não dá para se aposentar com 40 anos, né? Aí eu olhei para ele e disse assim, macho, eu vou te falar, sendo bem sério para ti, meu propósito de vida é no dia que eu partir dessa terra, eu ser lembrado. Falei para ele. Eu ser lembrado por aquelas pessoas que ficaram. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Qual a história que elas vão contar a meu respeito? E aí, irmãos, um dia desse eu aprendi que eu dei a resposta errada.
Eu achei lindo. Ele disse assim, cara, tu é... Eita, macho, tu agora foi longe, viu? Ser lembrado, eu não tinha pensado nisso. Aí eu disse, mas porque o dinheiro vai, mas a lembrança fica, né? As pessoas vão continuar lembrando da gente. Hoje, por exemplo, eu tenho um avô e uma avó que fizeram quase 60, 70 anos de casado, que a família fala deles até hoje como exemplo para nós. Aí, cara, eu acho isso lindo. Eu amo saber que eu tive avós com a história que eu tenho. É os pais da minha mãezinha que está aqui, né, que faleceram. Então, cara, eles deixaram assim um legado maravilhoso. Isso é tudo, cara, tudo para que a riqueza maior. Eles foram e agora... Aí, depois, irmãos, o pastor estava pregando aqui a respeito de José. Que José, ele, né? Que José, ele se humilhou, que Faraó se humilhou, né? Ele foi falando sobre o carcereiro que estava com José se humilhou. E aí, propósito, em resumo, o propósito da mensagem foi falar que nós devemos se humilhar, ser humilhados, para o nome de Deus ser exaltado. E aí eu fiquei pensando sobre isso, cara, naquele dia eu errei na minha mensagem, porque o nosso propósito de vida, irmãos, precisa ser, se nós somos cristãos, crentes, é exaltar o nome do Senhor. Engrandecer o nome do Senhor nessa terra. Se nós partirmos e tivermos deixado sementes plantadas aqui, tivermos engrandecido o nome do Senhor nessa terra, a gente, grande tesouro, a gente construiu, né? Nos céus. Porque nós somos crentes, cremos que vamos para o céu, certo? E aí, irmãos, um negócio interessante. Para onde estão, aonde nós estamos olhando? Estamos olhando, almejando, sonhando, querendo, buscando ser grandes pessoas nessa terra, ter tudo de bom e melhor, ou estamos olhando para Jesus? Porque a palavra diz que se nós olhamos para as coisas boas, né? Os nossos olhos são como lâmpada. Então, a luz que está nos nossos olhos, ela vai refletir no nosso corpo. E a treva que há em nós, ela vai ser iluminada. Mas se nós nos apoiamos, nos sustentamos, acreditamos que tudo que nós temos é aquilo que nós construímos nessa terra, a gente não tem apoio nenhum. É como construir uma casa na areia, né? Os nossos olhos são maus, porém todo o corpo será trevas, né? Os nossos olhos estão na cobiça da carne, na cobiça dos bens, na ostentação. Onde é que estão, né? E aí, para finalizar essa mensagem, a última vez que a gente vai ler, né, os irmãos amam ler a Bíblia, e eu também. A gente vai ler em Hebreus, capítulo de número 12. A última vez no culto, né? Porque a gente chegar em casa e vai ler de novo, né? Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 12. Versículo do 1 ao 3, 3 versículos. Paulo. Diz assim, ó. Amém? Todo mundo encontrou? Hebreus diz assim. Capítulo de número 12, versículo 1 ao 3. 3 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos será proposta, que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, olha só que forte, irmãos. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da agonia em que está assentado e que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, não é só para olhar, é para olhar atentamente, considerar atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, só assim podemos ser realmente rico. Como é que a gente pode ser rico? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, se espelhando em Jesus. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele trocou todo o sofrimento dele pela nossa alegria. Pelo gozo que teremos na vida eterna, né? Nos céus, aquilo que a gente tanto luta para ter. Isso foi a Rafaela que falou e eu tenho que usar, né? Aquilo que a gente tanto luta para ter nessa terra, no céu nós vamos pisar, irmãos. A Bíblia diz que as ruas serão de ouro, os portões serão de pedras preciosas. Aquilo que a gente vê de mais precioso, aquilo que torna um país mais rico do que o outro aqui na terra, que é o ouro, a gente vai pisar. Para Deus isso não é nada, é como se fosse a terra, que a gente olha e não está nem aí. Nós vamos andar sobre isso. A Bíblia diz que Deus ele está sentado no trono, Ele será o nosso sol, né? Ele é o que nos ilumina. Esse sol aqui que a gente está vendo, ele vai deixar de existir no dia que a gente for para o céu. E a gente não pode temer a morte. A gente não pode temer. A gente não pode viver como se a nossa vida fosse só isso aqui. Porque se a gente teme a morte, a gente não crê que tem vida depois. A morte do crente, isso foi alguém que falou, que eu não lembro o nome, vou usar a frase. A morte do crente tem que ser o seu dia mais feliz da sua vida. Tem que ser o dia mais feliz da nossa vida, irmãos. Porque a gente morre para esse mundo e nasce para a glória. A gente vai ter a oportunidade de se encontrar com o papai. Com Deus que nós estamos aqui buscando, orando, né? Estamos aqui adorando, que está presente aqui. Amém? Irmãos, essa é a mensagem de hoje, né? Desejo a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, né? Pastor Tiago, glória a Deus.